Cá estou eu com o meu chazinho para conversar com vocês sobre como que foi o mês de dezembro e o mês de janeiro da minha adaptação com o DIU de cobre. E aproveitando já para dar um spoiler, eu vou contar para vocês o motivo pelo qual eu decidi remover o DIU de cobre. Em dezembro eu tinha postado um vídeo aqui pra vocês, mais ou menos acho que no dia 10 de dezembro, pra comentar com vocês como é que foi o primeiro mês usando o DIU de cobre. E aí passou festas de final de ano, passou o mês de janeiro, que foi uma correria, e eu não consegui trazer uma atualização do segundo mês e nem do terceiro, e muita coisa aconteceu, muita coisa foi diferente nesse tempo. E aí eu precisava fazer esse vídeo de atualização, e vocês também me pediram muito lá no meu Instagram pra eu falar por que eu decidi remover, por que eu tomei essa atitude assim tão brusca de simplesmente remover, de não ficar mais um mês, não ficar mais um pouquinho de tempo, porque muita gente que começa a usar o DIU de cobre espera tipo 6 meses do período de adaptação. Então, enfim, no primeiro mês aconteceu todas aquelas coisas que eu tinha contado pra vocês. Eu tinha uma viagem marcada pro final de dezembro, né, que eu fui fazer a virada do ano numa viagem internacional lá em Aruba. E aí, quando eu cheguei na viagem, era bem na época do período menstrual, então eu estava menstruada. O meu ginecologista, ele tinha falado, olha, se você achar que tá te incomodando muito o ciclo menstrual, né, a menstruação, o fluxo, está muito intenso, está tendo muita cólica, muita coisa, a única solução que eu tenho pra você é você tomar uma pílula anticoncepcional. Eu vou tentar passar pra você a mais fraca de todas, só pra esse fluxo menstrual parar, pra você conseguir curtir a sua viagem. E aí ele passou pra mim uma pílula que se chama Viaz, não sei se é esse mesmo nome, eu já até joguei fora a cartelinha e levei pra viagem. No que eu levei, o meu fluxo começou a ficar cada vez mais intenso, né? Tipo, logo na viagem de avião mesmo, que foi um período longo, porque eu tive muitas conexões, eu tive muita coisa esperando, eu não tava aguentando e tava tomando a pílula, né? Comecei a tomar a pílula e, gente, durante o período de 7 dias, eu acho que eu fiquei nessa viagem, eu estava tomando a pílula e meu fluxo não diminuiu e não parou. A única coisa que eu senti de diferença foi que eu não tive tanta cólica durante o período menstrual em si, mas eu tava com um fluxo gigantesco, absurdo, como se eu não estivesse tomando nada e só com um pouquinho menos de cólica mesmo. E aí eu fiquei bem tensa porque no retorno, né, na viagem de volta do avião, o que aconteceu, que me assustou muito, eu não sei o que aconteceu especificamente, eu não sei se foi pressão do ar, se eu teria essa cólica, porque o meu ginecologista falou, talvez você mesmo se tivesse na terra, você sentiria essa cólica, mas você associou como estava descendo o avião, aconteceu aquele momento e você achou que foi a cólica por conta da pressão do ar. Eu tive uma cólica muito forte no avião, eu achei realmente que eu fosse desmaiar. Eu fiquei contorcendo assim, tipo, sentindo uma dor muito absurda. Parecia muito que eu tava tendo uma contração de parto, gente. Era bizarro. Tava menstruada, né, obviamente, mas tava bem mais leve a menstruação. Já tava, tipo, parando. E já tava parando há, tipo, uns 2 dias já. Então eu achei que no retorno do avião não ia ter esse problema, mas eu tive essa cólica extremamente intensa, foi horrível. E aí quando o avião pousou, o meu fluxo ficou mais intenso, e ficou mais intenso por uns 3 dias depois. Então talvez foi alguma questão ali, algum desbalanceamento ali no meu corpo que fez com que eu tivesse essa cólica. Então, deixa eu pegar aqui pra vocês o calendário pra eu dar uma olhada, porque na última vez eu usei o calendário pra mostrar pra vocês, e aí usei o calendário agora de novo pra facilitar a explicação, né? A minha menstruação começou um sangramento de escape e uma cólica muito forte no dia 23 de dezembro. A minha viagem aconteceu no dia 28, eu acho, de dezembro. Foi, dia 28 de dezembro eu fui pra viagem. E a menstruação tinha começado oficialmente no dia 26, como vocês estão vendo aí. Então ela tava começando mais leve, dia 27 ela aumentou. E aí no dia 28 ela tava descendo muito a menstruação, gente. E aí eu tava na viagem de avião, né? Porque eu passei muito tempo em conexões e tal, então foram 24 horas praticamente viajando, mesmo que seja para Aruba, que foi aqui pertinho. Eu fiquei 24 horas viajando com um fluxo menstrual extremamente intenso, com bastante cólica, me sentindo muito inchada, passando mal, sabe? Aquele enjoo, aquela coisa meio que você fica quando você tá com um fluxo muito intenso. Enfim, esse fluxo muito intenso ficou até o dia 31 de dezembro. Aí no dia 1º ele começou a reduzir. O meu retorno para São Paulo
se eu não me engano, foi no dia 5. E aí, no dia 4 e no dia 5, o fluxo já tava bem menos intenso, já tava bem mais leve. E no dia 6 ele aumentou novamente, que foi logo depois dessa cólica absurda que eu tive. E aí ele permaneceu até o dia 9, que foi quando efetivamente no dia 10 ficou só um escapezinho, que eu nem marquei aqui no calendário, mas ficou só esse escapezinho e aí ficou tudo bem. E aí parou a minha menstruação logo no dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, eu fiquei tudo sem menstruar. Todos esses pontos que vocês estão vendo, azul escuro, sabe, esse azulzinho que tem só um quadradinho que tá aí em cima, foram dias que eu tive cólica sem ter menstruação. Então no dia 18 eu tive cólica, eu tive uma cólica extremamente intensa no meio do nada, eu não sei o que aconteceu realmente. No dia 19 eu também tive essa cólica, no dia 20 não tive nada. Dia 21 eu tive uma cólica intensa, sem menstruação, sem fluxo, sem absolutamente nada, gente. Era do nada. No meio do dia eu senti uma fisgada e eu me contorci inteira. Eu tinha que usar bolsa de água quente sem estar menstruada. Isso que era mais bizarro, né? E aí no dia 24, de novo, eu tive essa mesma cólica. E é uma cólica muito estranha, gente. Eu não sei se vocês têm cólicas muito intensas, mas raras vezes aconteceu comigo de ter cólica assim. Nunca foi tão intenso quanto essa no passado, né? Antes de eu colocar o DIU de cobre. É uma cólica que dói do umbigo até lá atrás nas costas. Então, tipo, pega toda a parte de baixo, assim, do seu corpo, parece que tá tudo querendo descer, sabe? Tudo querendo explodir por dentro. Gente, é bizarro, eu não sei explicar, mas tudo dói. Ali embaixo, assim, a área da sua pelvis ali, eu não sei se é pelvis que chama, embaixo tudo, até o ânus, dói tudo, tudo. Parece que tem alguma coisa querendo sair. E é bizarro. E é uma dor muito intensa, muito forte, que ela vem e some. E aí, tipo, às vezes ela fica sumida por umas 2, 3 horas e aí ela volta do nada. Então, eu tive esse tipo de cólica muito estranha em janeiro, né? E aí tive no dia 27 de novo, que é a cólica, e aí no dia 28 a minha menstruação começou de novo. Então eu fico praticamente sem cólica mesmo, eu devo ficava, né, uns 5 dias por mês sem cólica. Depois eu ficava nessa onda de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí no dia 28 desceu de novo a minha menstruação, eu fiquei com uma menstruação leve do dia 28 até o dia 29, no dia 30 a minha menstruação começou a se intensificar, dia 31 ficou um fluxo extremamente intenso. E aí, o dia que eu fiz a remoção do meu DIU foi oficialmente no dia 3, que foi incrível a sensação da remoção. Essa é uma parte interessante pra gente contar, porque eu sei que a gente fica muito tensa, eu fiquei muito tensa, com medo de doer demais na hora da remoção, né, de doer tanto quanto na hora de colocar. Eu já falei pra vocês que a minha colocação foi bem tranquila, eu não senti tanta dor assim, porém dói, né, gente? Não tem como falar que não dói. Doeu, mas não doeu tanto. Muita gente desmaia por questão de dor e tudo mais. A remoção é muito tranquila, por quê? Ele simplesmente coloca o... como é que chama aquilo? Aquele negócio de abrir lá, eu esqueci o nome, aquele afastador assim, pra ele ver o seu colo do útero. Quando ele olha o seu colo do útero, ele vê o fiozinho do DIU, ele pega uma pinça, pegou o fiozinho e ele fala, ó, no 3 eu vou puxar, 1, 2, 3, puxou. É só isso que você sente. Eu particularmente não senti muita dor, só que eu senti vontade de vomitar. E ele falou que é normal ter essa náusea, porque ele falou que conforme o nosso corpo tá liberando adrenalina, né, a gente tá com medo e tal, e os vasos vão se dilatando, e é normal, por isso que as pessoas desmaiam, tanto na colocação quanto na remoção, porque o vaso tá dilatado, né, o vaso sanguíneo, e aí você sente esse enjoo, essa náusea, e tipo, você fica tonta e desmaia. No meu caso, eu só senti enjoo. Aí ele falou, fica deitada um pouquinho aí, uns 20 segundos aí, até você se sentir bem, e aí você pode levantar. Porque se eu levantasse naquela hora do enjoo, ou eu ia vomitar nele, ou eu ia acabar desmaiando. Então ele achou melhor eu ficar deitadinha. E no caso, como eu tirei o DIU, o fluxo imediatamente parou. No dia 4, eu só tive um fluxo de escape, um sangramentozinho de escape, e ele parou completamente depois do dia 4, que eu achei bizarro. Até o momento, eu não tive mais nenhuma cólica dessas de, tipo, no meio do dia sentir uma cólica do nada. Não tô tendo incômodo. E o meu corpo desinchou muito, gente.
era essa uma das coisas que o pessoal tava me perguntando lá no Instagram. Por que eu tava com o corpo inchado? Eu não sei se foi necessariamente porque eu não parava de menstruar, né? Eu ficava menstruada praticamente 2 vezes por mês, ou por conta das cólicas, eu não sei. Parecia que meu corpo tava com um processo inflamatório ali, alguma coisa, tanto que até o meu uso de insulina já diminuiu bastante. Eu sou diabética tipo 1, pra quem não sabe, e eu tava usando muito mais insulina quando eu estava com o DIU do que agora. O meu uso de insulina já caiu bastante, inclusive tive algumas hipoglicemias por conta da remoção do DIU, porque de repente eu parei, a necessidade de insulina diminuiu em cerca de 20%, 30%, e aí quando tirou e reduziu essa necessidade de 20% a 30%, eu comecei a ter hipoglicemia e eu tive que abaixar de novo a minha insulina basal, eu tive que reduzir tal o uso da minha insulina, porque realmente o DIU estava causando alguma inflamação, alguma coisa, e por isso que estava com fluxo muito intenso e com essas dores, né, e a necessidade de insulina maior. E foi isso, gente, eu decidi remover porque tem muita gente que espera muito tempo e mesmo assim não se adapta. Tem gente que ficou 1 ano com sangramento, com cólica, com estresse, passando todo esse nervoso e mesmo assim não se adaptou e teve que tirar no final das contas. Eu preferi só ficar 3 meses e desistir mesmo, até porque meu marido já tinha feito a vasectomia, mas mesmo se ele não tivesse feito, a gente ia ficar só na camisinha mesmo, porque sem condições. Então esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o meu relato do porquê que eu removi o DIU de cobre. Cada pessoa é um corpo, então cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então eu não tô falando aqui que todo mundo reage desse jeito. Tem gente que se adapta super bem e se você não se adaptou bem, tô pegando meu chazinho. Se você não se adaptou bem, não se sinta culpada. Se você se adaptou bem, ótimo pra você. Conta a sua experiência aqui nos comentários, que é importante a gente ter outros pontos de vista a respeito desse negócio, né? Porque como é uma coisa que não é todo mundo que usa, é muito difícil a gente ter uma média de qual vai funcionar e qual não vai. Normalmente, os relatos que eu escuto do DIU de cobre são esses mais negativos mesmo. Porém, também, se for levar em consideração, o pessoal fala que a colocação é horrível e pra mim a colocação foi tranquilo. O que foi horrível mesmo foi o período de adaptação que não deu certo. Mas enfim, conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você estava pensando, se você estava pensando em colocar o DIU de cobre, se você mudou de ideia, se você conversou com seu médico e ele te indicou o DIU de cobre, não, enfim, me conta tudo que eu quero saber. Curte, me segue nas redes sociais, um beijo enorme e até o próximo vídeo!